Você já sentiu que está tentando demais e mesmo assim tudo continua dando errado? Você planeja, se esforça, insiste, se culpa, tenta mais uma vez e no fim do dia parece que quanto mais força você coloca, mais a vida escapa pelos dedos. Talvez você esteja exausto, mas ainda acreditando que só mais um empurrão vai fazer tudo funcionar. Mas e se o segredo não estiver em fazer mais, mas em soltar? Existe uma inteligência silenciosa por trás das coisas que você não controla. Existe um espaço onde a vida flui, quando você para de forçá-la. Alan Watts dizia: tentando definir você é como tentar morder seus próprios dentes. Tentar definir a si mesmo é como tentar morder os próprios dentes. Essa não é apenas uma metáfora filosófica, é um diagnóstico profundo da nossa cultura moderna. Vivemos tentando forçar a vida a caber em nossos mapas mentais. Tentamos dominar o que devia ser sentido, explicar o que deveria ser vivido, controlar o que só pode ser aceito. Mas existe um outro caminho, e tudo muda quando você para de forçar. Desde pequenos, aprendemos que sucesso é sinônimo de esforço, que controle é poder, que quem não planeja, falha, e que a vida, no fundo, é uma batalha a ser vencida. Mas o que acontece quando essa lógica vira o centro da nossa existência? A verdade é que nunca estivemos tão cansados, exaustos emocionalmente, ansiosos por tentar prever o imprevisível, culpados por cada erro, angustiados por cada silêncio, obcecados com metas, produtividade, performance, autoaperfeiçoamento. Vivemos como se fôssemos máquinas em constante tentativa de atualização, e quando não conseguimos acompanhar esse ritmo, o que sentimos? Fracasso, vergonha, inadequação, como se a vida estivesse atrasada, como se estivéssemos ficando para trás. Mas o que é essa pressa? Esse impulso de sempre estar um passo adiante? É medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que algo saia do controle e nos mostre que, no fundo, não sabemos o que estamos fazendo. Medo de que a dor retorne se não estivermos sempre ocupados. Essa tentativa de controle é muitas vezes uma forma de anestesia, uma fuga sutil da vulnerabilidade de simplesmente existir. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos controlar a vida, mais ela escapa. Porque a vida não é um projeto de engenharia. Ela é um organismo vivo, mutável, caótico, sensível. Controlar tudo é como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais você aperta, menos água sobra. Alan Watts costumava dizer que estamos tão ocupados tentando controlar as ondas, que esquecemos de surfar. E talvez seja por isso que, no fundo, estejamos tão exaustos, porque não fomos feitos para controlar, fomos feitos para nos conectar com o fluxo, com o ritmo natural das coisas, com aquilo que está além do nosso pequeno ego racional. Pense nas vezes em que algo maravilhoso aconteceu sem planejamento, na conversa que mudou seu dia, na coincidência que parecia mágica, no amor que surgiu do nada, na resposta que apareceu quando você finalmente desistiu de procurar. A vida não precisa ser forçada, ela só precisa de espaço. E você consegue dar esse espaço? Ou ainda está tentando controlar até mesmo o que sente? O que você faria se soubesse que parar de tentar tanto é justamente o que vai te levar até onde você quer chegar? Essa pergunta parece absurda, quase ofensiva, em um mundo que idolatra o esforço constante. Mas é exatamente aqui que Alan Watts nos provoca com um de seus maiores ensinamentos. A lagoa suja se torna clara apenas se deixarmos sozinha. Uma poça turva só se torna clara quando a deixamos em paz. Essa frase simples contém um dos segredos mais profundos da alma humana. Estamos sempre agitando as águas,
mexendo na lama emocional, questionando cada pensamento, procurando sentido a cada segundo. Mas, quanto mais mexemos, menos vemos. Quanto mais insistimos, menos sentimos. Quanto mais queremos controlar o caos, mais nos afundamos nele. Esse é o paradoxo do esforço. Quando ele nasce do medo, da angústia ou da tentativa de se provar, ele produz o oposto do que promete. Você já tentou forçar alguém a te amar? Já insistiu em uma amizade que claramente estava se esvaindo? Já empurrou sua própria alma para seguir um caminho que parecia certo, mas nunca foi seu? Talvez sim, talvez ainda esteja fazendo isso agora. E o que sente? Aperto, ansiedade, solidão, porque tudo aquilo que é forçado perde sua alma. O esforço que vem da rigidez mata a leveza. A tentativa obsessiva de se curar cria mais feridas. A busca desenfreada por propósito nos afasta da própria vida. O sofrimento não vem do esforço em si, mas da motivação escondida atrás dele. Se você está tentando para se tornar digno, para provar seu valor, para ser amado, então o esforço se torna prisão. Mas há outro tipo de movimento, aquele que nasce da aceitação, do entusiasmo, da entrega. Esse é leve, flui, não destrói. É como o bambu na tempestade, não resiste. Ele dança com o vento. E você, está dançando ou resistindo? Porque talvez o que esteja te afundando não seja o peso da vida, mas a maneira como você está tentando carregá-la. Você já sentiu que está constantemente correndo atrás de uma versão de si mesmo que nunca chega? Uma versão perfeita, curada, equilibrada, produtiva, admirável. Esse você ideal que vive em sua cabeça e que sempre parece estar 2 passos à frente. Essa imagem, construída com fragmentos do que você vê nas redes sociais, do que ouviu dos pais, dos padrões de sucesso da cultura, se torna o seu novo cárcere. Você já não vive mais para si. Você vive para se aproximar dele, dessa miragem. E cada passo em direção a essa versão idealizada de si mesmo, paradoxalmente, te afasta de quem você já é. Esse é o sofrimento do perfeccionista. Não importa o quanto conquiste, sempre sente que poderia ter feito melhor. Não importa o quanto melhore, sempre sente que ainda é insuficiente. Não importa o quanto evolua, sempre sente que ainda falta algo. E o que nasce disso? Ansiedade crônica, autocrítica destrutiva, uma sensação constante de estar em dívida com a própria existência. Alan Watts dizia: você não está sob nenhuma obrigação de ser a mesma pessoa que você era 5 minutos atrás. Você não tem obrigação de ser a mesma pessoa que era há 5 minutos. Mas a prisão do eu ideal não permite isso. Ela exige consistência, controle, coerência perfeita entre quem você foi, quem você é e quem você quer ser. Só que a alma humana não funciona assim. Ela é contraditória, é viva, é instável. O problema não é querer crescer. O problema é usar o crescimento como uma maneira de negar quem você já é agora. Quantas vezes você já se desprezou porque não estava no seu melhor? Quantas vezes já se cobrou por não ser mais forte, mais centrado, mais sábio? Mas quem te disse que você precisa estar no seu melhor o tempo todo? Talvez sua maior cura não venha de melhorar, mas de parar de fugir de quem você já é, de olhar para o seu medo com ternura, de acolher sua confusão sem querer entendê-la, de amar sua própria bagunça. Você não precisa ser perfeito para ser digno de paz, nem completamente curado para ser digno de amor, nem iluminado para descansar em si mesmo. O que está te consumindo talvez não seja a vida, mas o esforço exaustivo de se tornar alguém que nunca foi você. E se, por um momento, você pudesse simplesmente existir, sem precisar justificar, sem tentar consertar, sem se exigir mais nada, quem você seria se parasse de tentar ser alguém?
soltar o controle. Só de ouvir isso, uma parte de nós já se contrai, porque a mente foi treinada para acreditar que sem controle tudo desmorona. Se eu não estiver no comando, as coisas vão dar errado. Se eu não planejar cada detalhe, nada vai funcionar. Se eu não me esforçar o tempo todo, ninguém vai me amar. Mas o que acontece quando a tentativa de controle se torna a causa do nosso sofrimento? Você não está esgotado apenas pelo que faz, mas por como faz, com que tipo de energia se move, com que tipo de tensão interna vive cada decisão. E aí entra um dos maiores desafios da jornada emocional: aprender a soltar, sem se perder, porque deixar ir não é desistir, não é abandonar tudo, não é virar um ser passivo, sem direção, que aceita qualquer coisa. Deixar ir é diferente de se abandonar. Deixar ir é reconhecer que o controle absoluto é uma ilusão. É substituir o medo por confiança. É agir com intenção, mas sem rigidez. Alan Watts explicava isso de forma poética. Ter fé é confiar-se à água. When you swim, you don't grab hold of the water, because if you do, you will sink and drown. Instead, you relax and float. A confiança que Watts nos convida a desenvolver não é cega, é intuitiva. É aquela que surge quando você percebe que a vida não está contra você e que talvez, só talvez, ela saiba mais do que você imagina. Você já reparou como as grandes mudanças da sua vida não aconteceram no controle, mas no caos? No encontro inesperado, na perda que virou portal, na confusão que te fez parar e olhar para dentro, na dor que te forçou a mudar de rota. Deixar ir é ter a coragem de entrar nesse mistério, de seguir mesmo sem mapa, de ouvir sua intuição mesmo quando a lógica diz o contrário. É confiar que há algo em você, algo mais profundo, que sabe o caminho, mesmo quando você se sente perdido. E isso muda tudo, porque você para de lutar com a vida e começa a dançar com ela. Então, a pergunta que fica é: o que você está segurando com tanta força que já deveria ter soltado? Um relacionamento? Uma identidade? Uma narrativa sobre si mesmo? Uma expectativa que não te serve mais? Soltar dói, mas sufocar o que já morreu dói mais. Existe um tipo de vida que só nasce quando tudo silencia. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença. É nesse espaço onde a mente para de gritar, onde o ego se aquieta, onde o desejo deixa de correr, que algo verdadeiro começa a florescer. Mas o mundo moderno tem horror ao silêncio. Vivemos cercados de ruídos, notificações, metas, opiniões, promessas de sucesso. E pior, carregamos um ruído ainda maior dentro de nós. A constante comparação, a cobrança silenciosa, o medo de não estar vivendo o suficiente. Por isso, o simples ato de parar assusta, porque no silêncio, tudo aquilo que você evitou começa a surgir. Mas é exatamente aí que a vida real começa. Alan Watts dizia: água suja é melhor limpa deixando-a sozinha. Água turva se torna clara quando deixada em paz. No silêncio, o barro das nossas emoções começa a assentar. As respostas que pareciam impossíveis começam a emergir. E o que antes era confuso começa a ganhar forma. É como a semente que precisa da escuridão para germinar. O silêncio é esse solo fértil. É nele que o verdadeiro florescimento acontece. Não o superficial, que busca aplausos, mas o autêntico, que brota de dentro. Pense nas vezes em que, sem entender como, você simplesmente soube o que fazer. Não porque alguém te disse, mas porque no fundo do silêncio, algo em você despertou. O silêncio não é ausência de som, é ausência de ruído interior. É a escuta do que sempre esteve lá, mas que você nunca teve tempo ou coragem de ouvir. E essa escuta transforma, porque ela não traz respostas prontas, ela traz verdades profundas.
não aquelas que fazem sentido para o mundo, mas aquelas que fazem sentido para a sua alma. É nesse silêncio que a vida começa a florescer de verdade. Não a vida que esperam de você, mas a vida que é você. Então talvez a pergunta mais poderosa agora seja: você consegue silenciar o suficiente para se ouvir? Não o que o mundo quer de você, mas o que sua alma está tentando dizer há tanto tempo. E se o que você chama de insegurança for, na verdade, liberdade disfarçada? Vivemos obcecados por garantias. Queremos saber o que vai acontecer, planejar cada passo, ter respostas prontas para todas as perguntas. Mas a vida nunca funcionou assim. Ela não se curva aos nossos cálculos. Ela não responde às nossas fórmulas. Ela é, essencialmente, mistério. E quanto mais tentamos reduzir esse mistério à lógica, mais nos afastamos da sabedoria da existência. Alan Watts nos lembra disso quando diz: o significado da vida é apenas estar vivo. It is so plain and so obvious and so simple. And yet, everybody rushes around in a great panic, as if it were necessary to achieve something beyond themselves. Mas estamos sempre tentando ir além, de nós mesmos, da simplicidade, do momento presente. Fomos ensinados que viver com dúvidas é fraqueza, que não saber o próximo passo é irresponsável, que a ausência de certezas é um problema a ser resolvido. Mas e se for o contrário? E se o vazio que tanto tememos for, na verdade, o espaço onde nascem as maiores verdades? Existe uma beleza crua em não saber, uma abertura, uma humildade diante do desconhecido. Viver sem certezas não é se perder, é parar de fingir que sabe para, enfim, sentir. É reconhecer que você não está aqui para ter todas as respostas, mas para viver as perguntas com presença. Como disse Rainer Maria Rilke, viva agora as perguntas. Talvez então, gradualmente, sem perceber, você viverá algum dia a resposta. É nesse estado de rendição que a verdadeira liberdade nasce. Não a liberdade que grita independência, mas a que sussurra confiança. Confiança no fluxo, no que está por vir, em quem você está se tornando, mesmo que não saiba quem é. Porque o mistério não precisa ser resolvido, precisa ser honrado. E talvez, só talvez, a vida seja mais mágica quando você para de tentar entendê-la e começa a dançá-la. Não é que a vida muda de fora para dentro, ela muda de dentro para fora. Porque quando você para de forçar, não é a vida que se transforma. É você que finalmente a vê como ela realmente é. Você percebe que os momentos mais belos não foram planejados, que as pessoas mais importantes chegaram de repente, que a paz que você tanto buscava não estava depois de uma meta, mas no espaço silencioso entre um esforço e outro. Você começa a respirar diferente, a andar mais leve, a se relacionar com mais verdade, porque não está mais tentando ser alguém, está permitindo ser. Os olhos mudam, o olhar para si, o olhar para o outro, o olhar para o tempo. Você para de correr e começa a habitar. De repente percebe que está tudo aqui, que não precisa provar nada, que não precisa consertar o que não está quebrado, que pode existir com tudo o que você é, inclusive com suas falhas, suas incertezas, seus silêncios. E algo muito sutil começa a acontecer. A ansiedade dá lugar à confiança. O controle cede espaço à entrega. A rigidez se dissolve em presença. Você começa a confiar em si mesmo, não porque se tornou perfeito, mas porque percebe que nunca precisou ser. Você se permite ser amado, mesmo sem estar pronto. Se permite errar, sem se destruir. Se permite viver, sem pedir permissão. E então, pela primeira vez em muito tempo, você não está mais tentando chegar em lugar nenhum. Você está aqui, inteiro, presente,
real, e isso muda tudo.